Senhor, amada igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor por mais um dia, por mais um levantar. Louvado seja o Senhor. Meu Pai, quero te agradecer, meu Pai, porque se estamos de pé, Senhor, é porque o Senhor nos sustenta, Senhor. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor, meu Pai, venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Que a Tua palavra, meu Pai, é vida para nós, meu Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Hoje a palavra do Senhor se encontra, o Senhor quer falar conosco, está em Isaías, capítulo 61, e se encontra capítulo 61, no versículo 1 até o 3. Que fala, a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Essa palavra que está em Isaías, aqui no Antigo Testamento, o profeta Isaías fala aqui sobre o Senhor Jesus Cristo. Já falava aqui sobre Jesus. E aí, a gente vai em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, e a gente vê que realmente era sobre Jesus que o profeta Isaías falava. Vou achar aqui em Lucas. O que eu mais achei interessante nessa palavra é que em Lucas capítulo 4, aí a gente vai ler do 17, 18 até o 19, e fala assim, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus abriu o livro e leu a passagem. Isaías tinha falado lá atrás no Antigo Testamento, ele fala no Novo Testamento. E ele não só fala, como ele anuncia para todos. Então, a liberdade, a nossa liberdade, o próprio Senhor. Então, Jesus veio para libertar os cativos, curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos presos. Esse é o coração de Deus diante de uma sociedade ferida, oprimida e aprisionada por tantas fortalezas, por tantas prisões. Aqui, essa prisão que o Senhor fala é uma prisão espiritual, uma cegueira espiritual. Coisas que a gente olha normalmente e acha que muitas vezes até normal, mas não é. Então, quando eu estava vivendo no mundo sem Jesus, eu estava preso espiritualmente, estava cego espiritualmente. Eu fazia coisas que desagradavam ao Senhor, fazia as minhas vontades. Então, eu estava cego. Quando eu vim a maravilhosa luz do Senhor, quando eu recebi o Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador Jesus Cristo em minha vida, então o Senhor me libertou. Ele me tirou do pecado. Ele me tirou do lamaçal. Ele abriu a minha visão. E hoje, o que era normal para mim antigamente, as coisas que eu achava que era normal, hoje eu vejo que não era. Hoje me traz um constrangimento. Por quê? Porque eu vejo que eu estava desagradando ao Senhor, ao Deus da minha vida, o Deus que me criou, o Senhor que entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados, para que hoje eu possa estar aqui,
trazendo a palavra do Senhor. Então, assim, quando eu li essa palavra aqui, eu fiquei assim, maravilhada, porque assim, o próprio Senhor abriu o livro e leu o que o profeta Isaías falou, escreveu ali, deixou registrado. Então, assim, é algo assim, maravilhoso, porque eu reconheço que existem prisões que está fora, assim, da nossa realidade. Muitas vezes a gente acha normal. Então, existem fortalezas sociais que aprisionam pessoas, famílias, comunidades e gerações, que são criminalidade, drogas, violências, miséria, corrupção, abuso, prostituição, perdão, vícios, com exploração, abandono, cegueira espiritual. Quando tudo isso acontece numa sociedade, ou no meio de nós, ou muitas vezes ao redor de nós, muitas vezes achamos que são natural, são coisas dessa pessoa quer isso, essa pessoa parece que gosta de viver nessa situação, sabe? E muitas vezes olhamos com um olhar de frieza dessas pessoas, porque assim, são coisas que, essa pessoa não quer mudar, ela não se posiciona, ela faz isso porque ela gosta, porque ela quer, quando na verdade essa pessoa ela está presa numa situação no qual ela não tem forças para sair daquilo. Só quem pode libertar é o Senhor. Então, nós como igreja do Senhor, assim como o Senhor trouxe na palavra dele, ele veio, né, para libertar, para curar, para salvar, para restaurar. Então, assim, Jesus já veio. Jesus está no meio de nós, sabe? Jesus está no meio de nós. A palavra do Senhor é vida, vida. Então, nós como igreja, a gente não pode se acostumar com a dor de uma sociedade, sabe? De um ao redor de nós. Não podemos olhar para as pessoas que estão presas espiritualmente com julgamento, com frieza, com indiferença. Nós como igreja, porque hoje nós estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, nos separou, sabe? Então, assim, para levar as boas novas dele, levar a palavra dele, nós somos imitadores de Cristo Jesus. Assim como Jesus veio trazer a palavra dele, nos trouxe a vida através do sacrifício dele, de Jesus da cruz. Então, assim, nós somos a luz do mundo. A palavra do Senhor é a luz e nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser a luz do mundo. Nós precisamos levar a palavra do Senhor. Nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus. Nós precisamos, porque a partir do momento que a gente não faz a nossa parte, a gente não permite que o Senhor venha nos usar, pessoas estão morrendo, coisas estão acontecendo, sabe? Então, assim, o Senhor se entristece com isso. Então, a gente não pode recuar, a gente não pode desanimar. Então, numa sociedade tão fria, sabe, tão incrédula, a gente tem a palavra do Senhor, a gente tem o Senhor, sabe, e o Senhor conta conosco, porque nós somos instrumentos usados por Deus, desde que nós demos essa liberdade do Senhor agir através das nossas vidas, através da palavra dele, que a palavra do Senhor fala por si só. Então, a palavra do Senhor, ela é vida. Então, quando o Senhor fala, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para procurar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor está falando aqui, está deixando bem claro. Ele veio para libertar, para curar, para restaurar, para transformar. Então, ele veio para isso. Ele veio justamente para isso. Para nós ter a salvação em Cristo Jesus, para que um dia a gente venhamos estar face a face com o Senhor, a renunciar nossas vontades, viver a vontade do Senhor, a obedecer ao Senhor. Então, tudo que está acontecendo, a destruição, opressão, sabe, aprisionamento, são coisas tão absurdas que acontecem no dia a dia, sabe? E muitas vezes olhamos assim e só ouvimos pessoas falar, isso é normal, acostuma, aceita, e aí vem aquela palavra, sabe? Aceita que dói menos. Mas não, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode se conformar, porque a palavra do Senhor falando que a gente não pode nos conformar com as coisas do mundo, porque o mundo já é do maligno. Mas a gente, enquanto estamos aqui, a gente tem que levar a boa nova do Senhor.
levar a palavra do Senhor, ser imitadores de Cristo Jesus. A nossa referência é Cristo Jesus. Então, o Senhor, em todo momento, ele nunca recuou, ele não se acovardou. E tudo que ele sabia que ele ia passar aqui, em nenhum momento, ele pegou e desistiu. Então, a gente também não pode desistir. A gente não pode recuar, porque o Senhor não desiste de nós. Então, quando eu vejo aquela palavra que o Senhor fala, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas se todavia seja feita a tua vontade. Então, assim, eu fico, sabe, é algo assim que me traz à memória, assim, nossa, como que o Senhor estava naquele momento, de saber que ele ia passar pelaquela dor, sabe, em saber que ia ser sacrificado. E, assim, ele não tinha que passar por aquilo, mas por amor a mim, por amor a cada um de nós, ele decidiu passar, e ele falou, Pai, seja feita a tua vontade, mas se for possível, passa de mim esse cálice, sabe? Então, assim, me dói no coração de saber que, pelos meus pecados, o Senhor sofreu tanto, para que hoje eu tenha até a liberdade de poder levar a palavra dele e ver o amor dele, sabe? Na minha vida, na vida da minha família, porque a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode fazer a diferença nele, através da palavra do Senhor, através, sabe, da obediência a Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então, hoje, nessa manhã, a gente está aqui para quê? Para que a gente venha pedir ao Senhor, sabe, reconhecer que precisamos do Senhor em nossas vidas. Pedir ao Senhor que o Senhor venha nos ajudar espiritualmente em tudo que a gente precisa, sabe? E que tudo que venha a ser, assim, fortaleza que a gente não consegue ver, é que muitas vezes estamos presos nisso, sabe? Muitas vezes, eu vou mentir aqui, e são coisinhas que a gente faz no dia a dia, muitas vezes que a gente acha normal, estamos presos espiritualmente sem perceber, e não é normal. Que venhamos pedir para o Senhor, Senhor, que toda mentira venha a ser quebrada, venha a ser removida da minha vida. O Senhor me ajude, Senhor, se houver alguma coisa dentro de mim, ou se houver alguma coisa que eu estou fazendo que não te agrada, o Senhor me ajude, Senhor, que isso venha a ser removido, venha a ser tirado em nome de Jesus. Porque precisamos sempre do Senhor, sempre, 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 sempre. Precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Então, que venhamos pedir essa manhã ajuda do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a ver com os olhos espirituais tudo aquilo que precisamos. Que venhamos, sabe, crescer espiritualmente e chamar a presença do Senhor em nossas vidas, para que venhamos ser a luz deste mundo, para que venhamos fazer a diferença, para que o Senhor venha agir através da nossa vida como igreja, como filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós somos imitadores do Senhor Jesus Cristo aqui, ó. Nós temos que imitar Ele, não as coisas do mundo, não, mas sim o Senhor. Fazer aquilo que o Senhor nos determinou fazer, nos deixou claro para fazer, que é levar a palavra. Então, Jesus veio para libertar os cativos, curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos presos. Esse é o coração do nosso Deus, diante de toda essa sociedade, diante de tudo que está acontecendo. O Senhor não olha com um olhar de julgamento, mas Ele olha com um olhar de misericórdia, de amor, porque Ele veio para salvar todos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele veio para salvar, libertar, curar. E é isso que o Senhor quer fazer. Então, que nesta manhã venhamos chamar a presença do Senhor. Nesta manhã que venhamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha agir. Venhamos orar para que fortalezas vão ser quebradas, sabe? Que coisas assim espirituais de fortalezas, prisões, incredulidade, medo, sabe? Que o Senhor vai remover nesta manhã, em nome de Jesus. Porque eu vou falar aqui, porque a palavra do Senhor, o Senhor trabalha na simplicidade, sabe? Então, a palavra do Senhor, ela já fala por ela mesma, porque ela é luz, é um alimento espiritual em nossas vidas. Então, saber que Jesus veio para curar, para salvar, para libertar, já restaura minha manhã, sabe? Já muda todo o meu pensamento,
sabe? E me renova a cada dia. A palavra do Senhor nos renova a cada dia. A palavra do Senhor é luz para nós. E assim eu peço que o Senhor venha nos ajudar, porque a cada dia as coisas se apertam mais, a cada dia o mundo tenta nos encaixar em coisas que não agradam ao Senhor, fora dos princípios de Deus. Mas não vamos nos conformar, não vamos nos conformar com as coisas do mundo, porque o mundo já é do maligno. Então, onde há caos, onde há tudo que está perdido, o Senhor vê vida sendo resgatada. Onde há morte, há vida quando Jesus entra. Então, o Senhor, eu creio que o Senhor está agindo no meio de nós. E eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará, em nome de Jesus. E assim eu entrego a palavra e agradeço a oportunidade e oro e peço ao Senhor que o Senhor continue no meio de nós, que o Senhor continue falando cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.